Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a nossa 24ª aula com todos os descritores que compõem a matriz de referência de matemática do SPAES de nono ano. Na aula de hoje a gente vai estudar o descritor 77, que tem por redação resolver problemas usando a média aritmética, ok? Bom, existem vários tipos de média, tá certo? A média aritmética pode ser simples ou ponderada, a média harmônica, a média geométrica. No entanto, a gente vai priorizar, né, o estudo dessa aula de hoje, aliás, a gente vai focar nele, apenas nele, na média aritmética simples, porque é sobre isso que trata o descritor 77, né, objeto desta aula. Tá legal? Vamos então definir o que é média aritmética. Olha só. Média aritmética é a soma dos valores numéricos de um conjunto de números, dividida pela quantidade de números desse conjunto. A média aritmética é uma medida de tendência central, ou seja, ela tende a mostrar o centro do conjunto de dados. Em outras palavras, representa o conjunto de dados com um único número, tá certo? Que é a média. É formalmente representada pelo símbolo X, né, com um tracinho em cima. No entanto, é comum usar apenas a letra M para definir ou para representar média. Tá legal? Vamos ver um exemplo, como é bem simples. Olha só. Eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos números 4, 8 e 18. E eu quero calcular a média, né, ó, X com tracinho em cima representa a média desses valores aí do conjunto A. Então, eu vou somar tudo, né? É a soma de todos os valores. Vou somar 4 mais 8 mais 12 e dividir pela quantidade de números, ou seja, 1, 2, 3 números. Somando 4 com mais 8, que vai dar 12, com mais 18, 30, dividido para 3, vai dar 10. Então, 10 é a média aritmética desse conjunto de números, tá certo? Esse tipo de média aritmética aqui é chamado de média aritmética simples, tá certo? Agora vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui as notas de um determinado aluno de um determinado curso, né? O aluno A, nota 8, essa nota tem peso 4, e nota 9, essa nota tem peso 6. Esse peso da nota é só você imaginar que essa nota 8 ela é repetida 4 vezes. Ou ainda, é como se ele tivesse feito vários trabalhos, várias avaliações, né? E dentre esses trabalhos, em 4 deles ele tirou 8, tá certo? E dentre esses trabalhos, olha só, em 6 deles ele tirou 9. Então, para eu calcular esse tipo de média, olha só, esses dados, eu vou fazer o quê? Olha aqui. Eu vou multiplicar, olha só, 4, que é o peso, vezes o valor da nota, que é 8, ou é a mesma coisa que eu somasse, né? 4 vezes a mesma nota. 8 mais 8 mais 8 mais 8. Só que fica mais fácil multiplicar por 4, né? E aqui também, a mesma coisa de eu somar 6 mais 6, perdão, 9 mais 9, 6 vezes. É mais fácil multiplicar 6 vezes 9. E aí eu vou dividir pelo total das notas ou pelo total da soma dos pesos. Seriam 4 notas de 8 e 6 notas de 9, totalizando 4 mais 6, 10 notas daqui, ó. 10 notas. Então, olha só, 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 9 vezes 6, 54, com mais 32, 86. 86 dividido para 10. Basta deslocar uma casinha aqui do 6 para cá, né? Porque o 10 tem um 0. Então, vai ser 8,6. Esta é a média deste aluno aqui, de acordo com essas notas. E esse tipo de média aqui é chamado de média aritmética ponderada. É aquela média em que considera os pesos de cada número, ou ainda considera a quantidade em que cada número aparece num grupo de dados, tá certo? Bom, na prática, com as atividades, vai ficar bem mais fácil a gente entender, e esse descritor realmente é muito simples. Olha só. Tem a questão que já caiu no SPAES e diz assim: veja no quadro abaixo o preço por quilograma de feijão em 5 supermercados. Olha só. Aqui a gente tem os 5 supermercados e o preço, né, de cada um de 1 quilo de feijão. Aí vem a pergunta: qual é o preço médio por quilograma desse feijão
nesses 5 supermercados? Bom, fica fácil a gente perceber que é só eu somar os 5 valores, né? E dividir pela quantidade de valores que é 5. Olha só, eu coloquei aqui sempre vírgula debaixo de vírgula. Coloco aqui o 0, certo? E aqui 9 mais 1, 10, com mais 3, 13, com mais 4, 17, certo? Aqui 1 mais 1 é 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. Repete a vírgula. E aqui, olha só, 10,70, ok? Esse aqui é o somatório de todos os 5 valores. Para eu calcular a média, eu tenho que dividir pela quantidade de valores, que é 5. Então, eu vou dividir 10,7, que é a mesma coisa de 10,70, por 5. Como aqui tem um número depois da vírgula e aqui não tem nada, eu acrescento uma vírgula e um zero para ficar um número aqui e outro aqui depois da vírgula. Feito isso, eu apago as vírgulas, fica 107 dividido para 50. E quando eu faço a continha, eu vou obter o resultado 2,14. Portanto, esse resultado 2,14 é a média do preço de feijão desses 5 supermercados. Tá legal? Item B. Atividade de número 2, que diz assim: os salários dos funcionários de uma empresa estão distribuídos na tabela abaixo. Então, aqui eu tenho um salário, olha só, de R$400. A frequência com que ele ocorre é 5, quer dizer, nessa empresa tem 5 salários de R$400. R$600, a frequência é 2, tem 2 salários de 600. E R$1.000, a frequência também é 2, tem 2 salários de 1.000. E 5.000, a frequência é 1, quer dizer que só tem um salário de 5.000. O salário médio dos funcionários é, olha só, pelos dados da tabela, sabemos que são 5 salários de 400, 2 de 600, 2 de 1.000 e 1 de 5.000, totalizando 10 salários, né? Ó. 2 com mais 5 com mais 2 com mais 2 com mais 1 vai dar 10 salários, ok? Ó, 10 salários. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 5 vezes a quantidade de salários aqui, que é 400, mais 2 vezes a quantidade de salário, que é 600, mais 2 vezes a quantidade de salários, que é 1.000, mais 1 vezes a quantidade de salário, que é 5.000, e vou dividir tudo isso por 10, que é o total de dados, o total de números aí, que são 10 salários, né? A média aritmética ponderada aqui. Olha só, 5 vezes 400, 5 vezes 4 é 20, acrescento mais 2 zeros, 5.000, perdão, 2.000. 2 vezes 600, 1.200. 2 vezes 1.000 é 2.000 e 1 vezes 5.000 é 5.000. Somando todos esses valores, eu vou ter aqui em cima, olha só, 10.200 dividido por esse 10, certo? Eu posso cortar esse zero com esse zero, fica 1.020 dividido para 1, que é 1.020, e essa é a média salarial desta empresa. Tá legal? Item D. Atividade de número 3, diz assim: considere a distribuição a seguir relativa às notas de 2 alunos em um curso de informática. Olha só, o aluno A, está aqui as notas dele, e o aluno B, está aqui as notas dele. A questão ela vai pedir o seguinte: a diferença entre as médias do aluno A e do aluno B é... Bom, primeiro eu tenho que calcular as médias de cada um, para depois calcular a diferença entre elas, né? Vamos começar pelo aluno A. Eu estou somando todas as notas aqui, ó, 9,5, mais 9, mais 2, mais 6, mais 6,5, mais 3, mais 7, mais 2. Ó, somei tudo isso aqui, colocando vírgula debaixo de vírgula, o resultado foi o quê? 45,0, que é a mesma coisa que 45. Agora eu vou dividir esse valor pela quantidade de notas, olha só, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. 45 dividido para 8, eu vou ter 5,625 como resultado. Então, essa daqui é a média do aluno A. Vamos agora calcular a média do aluno B. Vou somar todas as notas, olha só, 5, 5,5, 4,5, 6, 5,5, 5, 4,5 e 4. Somei todas elas, colocando vírgula debaixo de vírgula, e obtive a nota, o somatório das notas, olha só, 40. E vou dividir também por 8, porque são 8 notas, né? 40 dividido para 8 é 5, então a média do aluno B é 5. Agora eu vou calcular a diferença entre as médias, ó, do A e do B. 5,625 menos, diferença é menos, 5,000, que é a mesma coisa de 5, tá certo? Vírgula debaixo de vírgula. E aqui, olha só, fazendo a continha, eu vou ter como resultado 0 para chegar no 5 é 5, 0 para chegar no 2 é 2,
0 para chegar no 6 é 6, repete a vírgula, 5 para chegar no 5 é 0. A diferença é essa daqui, ó, 0,625, portanto o item correto é o item C. Tá legal? Questão de número 4, olha só. Essa questão é realmente um pouquinho mais complexa, ela exige mais atenção, mas se você prestar bastante atenção, você vai entender tranquilo, tá certo? Vamos aqui, ó. Foi feita uma pesquisa sobre a qualidade do doce de abóbora da empresa Bora Bora. Cada entrevistado dava ao produto uma nota de 0 a 10. Na primeira etapa da pesquisa, foram entrevistados 1.000 consumidores e a média das notas foi igual a 7. Após a realização da segunda etapa da pesquisa, constatou-se que a média das notas dadas pelos entrevistados nas duas etapas foi igual a 8. O número de entrevistados na segunda etapa foi, no mínimo, igual a... Olha só, essa questão, ela fala de uma pesquisa que foi feita em duas etapas, tá legal? Então vamos ver primeiro a primeira etapa. A primeira etapa, o número de entrevistados foram 1.000, né? A questão está dizendo aqui, olha só. Primeira etapa da pesquisa foram entrevistados 1.000 consumidores. E a média foi 7, ó. A média foi 7. Já na segunda etapa, o número de entrevistados, eu vou dizer que é X, porque eu não sei quanto é justamente isso que a questão quer saber. E esse número ele tem que ser o menor possível, olha só. O número de entrevistados na segunda etapa foi, no mínimo, quer dizer que no mínimo é o menor possível, igual a... Agora, olha só, se o número de entrevistados é o menor possível na segunda etapa, consequentemente, a nota, a média, vai ser a maior possível, que é de 0 a 10, então a média aqui vai ser 10, que é a maior possível nesse caso. Né? São grandezas inversamente proporcionais, olha só. Note que para o número de entrevistados ser o menor possível, a média precisa ser a maior possível, que nesse caso é 10. Né? Se eu colocasse outra média diferente de 10, por exemplo, 9, eu iria encontrar a quantidade de entrevistados, X, iria. Só que essa quantidade de X não ia ser a menor possível. Para que essa daqui seja a menor possível, aqui tem que ser a maior possível. Certo? Bom, como na primeira etapa a média foi 7, vamos supor que todos os 1.000 entrevistados deram nota 7. É óbvio que talvez eles não deram, todos esses 1.000, né, deram nota 7. Um deu 7, outro deu 8, outro deu 10, outro deu 5 e assim por diante. Mas quando somou tudo e dividiu por 1.000, deu a média 7. São 1.000 entrevistados. Então vamos imaginar que todos eles disseram que foi 7. Então foram 1.000 entrevistados, né, cada um dizendo que foi 7, né, na sua opinião. Então 1.000 vezes 7 dividido para 1.000 seria a média da primeira etapa, olha só. A pesquisa completa, começando pela primeira etapa, foram 1.000 entrevistados. Né? Vamos supor que cada um disse que foi 7, já que a média foi 7. Então, ó, 1.000 entrevistados, cada um dizendo que foi 7, e dividido por 1.000, que é o total. Aqui eu vou ter a média 7, que é da primeira etapa. Já na segunda etapa, o número de entrevistados é X, que é o menor possível. Certo? E a média vai ser 10, que é a maior possível. Então, vai ser a primeira etapa, que é esse daqui, mais X vezes 10, ou seja, X pessoas entrevistadas, cada um dizendo que recebeu, que a nota era 10, dividido pelo total de pessoas, que é X. Então, isso aqui representa a média da segunda etapa. Quando eu estou somando as duas médias, olha só, mais aqui com mais aqui, eu vou ter a média final das duas etapas juntas, que é 8, por isso que vai dar igual a 8. Ou seja, 1.000 vezes 7 sobre 1.000 representa a média da primeira etapa, X vezes 10 sobre X representa a média da segunda etapa, somando tudo isso aqui vai ter que dar igual a 8, que é a média total. Bom, equacionado, vamos pegar esse 1.000 mais X e colocar para o outro lado como multiplicação, já que ele está dividindo, aí fica assim, ó. 1.000 vezes 7 é 7.000. E X vezes 10 é 10X. Igual a 8, que é esse 8 aqui, vezes isso daqui, ó, que passou para o outro lado multiplicando. 1.000 mais X. Certo? Aqui eu vou repetir. 7.000 mais 10X igual 8 vezes 1.000 é 8.000. E 8 vezes X é 8X. Agora vamos organizar a equação do primeiro grau. Olha só, 10x repete. Esse 8x é mais, vem passar para cá menos. Igual a 8.000 que repete. Esse 7.000 é mais, vem para cá menos. 10x menos 8x é 2x.
e 8.000 menos 7.000 é 1.000. Então, eu vou isolar o x, que vai ser igual a 1.000 sobre 2, x vai ser igual a 500. Então, 500 pessoas, certo? Era o menor número possível de pessoas entrevistadas para que essa média final fosse igual a 8. Lembrando que eu poderia colocar outra média diferente aqui, 9, como eu já expliquei. Aí eu ia achar outro valor de x aqui, só que esse valor de x aqui ia ser maior do que 500. E não pode. A questão pede o mínimo, o menor possível. Então, para ser o menor possível, que é o 500, aqui a média tem que ser 10, que é a máxima. Certo? Então, vamos aqui para a atividade de número 5, que diz assim: um atleta participou de 3 provas em uma determinada competição. Suas notas nas 2 últimas provas foram, respectivamente, o dobro e o triplo da nota da primeira etapa, né, das 3 provas. Sabendo que a média aritmética das 3 notas foi 28,6 pontos, é correto afirmar que a nota da primeira etapa foi... Olha só, essa competição, né, ela foi dividida em 3 provas, primeira, segunda e terceira, certo? Aí a questão tem dizendo que as notas foram assim, ó, suas notas nas 2 últimas provas foram respectivamente o dobro e o triplo da primeira nota. Então, a primeira nota está servindo de parâmetro para comparar com as outras. Então, vou dizer que a primeira nota vale x. A segunda nota está dizendo o quê? Ó? Nas 2 últimas provas foram respectivamente o dobro e o triplo da primeira. Então, aqui vai ser o dobro na segunda e aqui vai ser o triplo. O dobro da primeira, que é x, é 2x, e aqui o triplo de x, que é 3x. Então, se x é a primeira, aqui na segunda é o dobro dela, que é 2x, e na terceira vai ser o triplo dela, que é 3x. Agora, a média aritmética dessas notas é 28,6. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu somo tudo, ó, x com mais 2x com mais 3, x, e divido pela quantidade de números, que no caso é 3, ó, 1, 2, 3 números. Tudo isso vai ter que dar igual à média, que a questão já dá, que é 28,6 pontos. Feito isso, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, simples de resolver. Esse 3 está multiplicando, vem para cá dividindo, olha só, dividindo, vai para o outro lado multiplicando, perdão. E aqui, olha só, x com mais 2x é 3x, com mais 3x, 6x. Igual a 28,6 vezes esse 3, ó. Certo? E 28,6 vezes 3, daqui a continha no algoritmo, é 85,8. Então, 6x vai ser igual a 85,8, isolando x igual a 85,8 sobre 6, e fazendo aqui a continha, olha só. Aqui era 6, eu coloquei uma vírgula e um zero para ficar igual, ó, uma casa depois da vírgula e outra também, apagar as vírgulas, fica 858 dividido para 60, quando a gente resolve essa continha, a gente vai encontrar 14,3. Então, x vai ser igual a 14,3, item correto, item D. Tá legal? Bom, pessoal, aqui a gente encerra e conclui mais uma videoaula do curso completo de matemática dos escritores dos PAES no ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe a todos vocês.